25 de fevereiro de 2025, terça-feira da 7ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nessa manhã desta terça-feira, consagrarmos o nosso dia, nossos trabalhos, estudos, nossos afazeres a Deus. Nada melhor, não é? E nós vamos refletir nesta manhã desta terça-feira a leitura do livro do Eclesiástico, o capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência, e não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor e nas contrariedades de tua pobre condição. Sê paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós continuamos desde ontem, a refletir sobre o texto do livro do Eclesiástico. Ontem dei uma breve introdução ao texto, um texto bastante próximo da época de Jesus Cristo, e por ser um texto quase que contemporâneo a Jesus, mais ou menos 2 séculos antes, por isso a tradição judaica e também a tradição protestante não aceita esse texto no cânon sagrado, só por ser próximo de Jesus. Dizem que é um texto tardio, que foi acrescentado, aqueles discursos, Enfim, mas nós podemos nos deliciar de tudo aquilo que esse texto nos traz. Nossa Bíblia é completa, nossa Bíblia ela tem todos os textos inspirados de verdade, por Deus, pelo Espírito Santo. E dentre os textos que foram tirados pelos protestantes e que constam na nossa Bíblia, aí está Eclesiástico, um texto sapiencial, que vai refletir bastante sobre a sabedoria. São dicas de como viver bem neste mundo e assim nos prepararmos bem para o que vem depois dele, E hoje nós ouvimos esse texto tão grande, um texto bastante extenso. Não dá tempo de nós destrincharmos todos os versículos, infelizmente,
Mas eu gostaria de refletir com vocês alguns dos mais importantes versículos apresentados pela liturgia de hoje, né? O primeiro versículo desse capítulo 2 é um versículo muito conhecido, né? Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a aprovação. Olha só, queridos, aqui já está uma boa exortação para aqueles que se colocam como congregantes da igreja, como filhos da igreja, como participantes da igreja, né? É aquele velho ditado, quem avisa amigo é, não é? Porque esse versículo já vai nos dizer que ser igreja ou ser de Deus não nos isenta das provações da vida, né? E se nós olharmos bem os evangelhos, tudo que Jesus falou enquanto caminhou nessa terra, nós vamos perceber que é o contrário, né? Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós atraímos provações, porque atraímos perseguições, né? Então, aqui, para a gente perceber que a vida cristã nem sempre será fácil. Seguir o Cristo, ser discípulo de Jesus, não nos garante vida plena neste mundo, uma constância na alegria, na satisfação e nos prazeres da vida. Não nos garante. Então, olhos abertos, sejamos pés firmes, tenhamos pés firmes, sejamos, como que fala? Visão clara, ou seja, caiamos na real, né? Uma linguagem bem popular. Ser cristão é enfrentar a vida e as batalhas que surgem. Então aqui nós já vemos que a chamada teologia da retribuição do Antigo Testamento e depois a sua modificação e o seu aperfeiçoamento, que hoje nas igrejas protestantes se chama teologia da prosperidade, é algo infundamentado, né? Aquelas promessas que algumas igrejas ainda hoje insistem, né? Pague o dízimo e você não vai ter problemas, e você vai ser curado, e você vai ganhar um carro novo, e você vai ter uma vida financeira próspera e não sei mais o quê. E tantas promessas que muitos dos nossos irmãos separados entregam às pessoas, e as pessoas muitas vezes no desespero acabam se iludindo e indo atrás dessas promessas. Não é a real promessa da Escritura. Se você está disposto a servir ao Senhor, prepara a tua alma para a aprovação. Olha só, o texto começa falando isso já, para quebrar nossas pernas. E aí a gente pode dizer assim, eu sei bem disso, né? A teologia que nós seguimos é a teologia da cruz, tal, eu já tenho consciência. Tá, mas na hora da aprovação, sempre das dificuldades da vida, sempre surgem frases nos nossos lábios, frases assim, mas eu faço tudo tão certo, mas eu tenho rezado tanto e tal pessoa não muda, eu tenho rezado tanto e tal pessoa não se cura, eu tenho rezado tanto e as coisas não vão para frente. Ora, você não acabou de dizer que você entendeu essa frase? O fato de você rezar bastante, de você ir à igreja, de você ir à missa, não vai te isentar de provações. A gente tem que entender isso muito bem entendido, minha gente. Eu não comungo, eu disse esses dias na missa, né? Eu não comungo para ser isento da cruz, mas eu comungo para me tornar forte quando a cruz bater na minha porta. Olha a diferença. Olha a diferença. Mantenha o teu coração firme, sê constante, inclina teu ouvido, acolhe as palavras de inteligência, não te assuste nos momentos de contrariedade, ou seja, seja uma pessoa firme, cheia de firmeza, constante. Sabe, tem gente que vai na igreja, começa bem, se entusiasma, surge a primeira provocação da vida, a pessoa larga tudo, a pessoa abandona tudo. Esses dias eu conversei com uma pessoa muito querida, e faz pouco tempo que retomou a vida de igreja, e logo que retomou a vida de igreja, passou por uma provação,
na verdade, um aborrecimento na própria igreja. Uma pessoa da comunidade acabou aborrecendo essa pessoa. E essa pessoa veio falar comigo. Eu falei, olha, você voltou para a igreja, você escutou, porque as pessoas eram da minha ex-paróquia. Você voltou para a igreja, você escutou muito minhas pregações. Agora está na hora de você pôr em prática o que você tem escutado, que eu preguei muito isso. Ser firme em Deus. Você voltou para a igreja, não deixa uma situaçãozinha tão pequena te tirar de Deus. Fica firme. É ou não é verdade, minha gente? Quanta gente vai embora da igreja por causa de decepções com pessoas, com padres, com bispos, por causa de escândalos. Quanta gente vai embora, se afasta de Deus, porque a vida transcorreu por caminhos que a pessoa não esperava, não queria. Quantas pessoas se distanciam de Deus porque no fundo não aceita a própria história? E o texto está dizendo assim, mantenha o teu coração firme e ser constante em Deus. O que é ser constante? Esse versículo 2 é muito bonito. Aliás, o texto inteiro hoje, né? Dá vontade de ficar o dia inteiro refletindo. Ora, ser constante é se você estiver bem, feliz, nas alegrias da vida, você está em Deus, mas se você começar a padecer momentos super difíceis, você também permanecer em Deus. Isso é ser constante. Isso é ser constante. Né? Não se assuste com os acontecimentos. Ser constante, ser firme. Né? Olha que bonito o versículo 3, minha gente. Fala muito a cada um de nós hoje, né? Esse texto é fantástico, o texto de hoje. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele, não o deixes, para que seja sábio em teus caminhos. Olha, aqui o texto está dizendo, Deus vai em algum momento tardar, demorar. Suporta, enfrenta, permanece, não desista, continue firme, se agarre em Deus. Se você está perguntando algo para Deus, a resposta não vem, continue em Deus, ser firme, né? Suporta as demoras. Se você está esperando por algo, por alguma cura, por a libertação de alguém, esperando por algo, e isso daí faz tanto tempo que você está a esperar, continua firme em Deus. Não há ninguém que saiba o que nós precisamos efetivamente, o que nos é melhor do que Ele. A gente tem que confiar nisso, minha gente. A gente tem que confiar nisso. Olha só que lindo, né? Agarra-te a Deus e não o deixes. É uma pena, meus queridos, que tem muita gente ainda que vive uma religião de aparências. E nos momentos de grandes provações da vida, as pessoas, elas abandonam a Deus. É uma pena nós vermos, às vezes, pessoas que são coordenadores, às vezes pessoas que entram no seminário, até mesmo padres, ministros ordenados, e depois por causa das desilusões da vida, e depois por causa dos prazeres, das paixões, das seduções do mundo, abandonam a Jesus. Olha, para nós refletirmos um pouco isso, agarre em Deus, não deixe que nada te tire de Deus, não deixe que nada te tire de Deus. É fantástico, né, gente? Esse texto é fantástico. Tudo que te acontecer, versículo 4, aceita-o e ser constante na dor, nas contrariedades de tua pobre condição, ser paciente. Olha, a palavra constância aparece novamente. Constância na dor, na provação e paciente. Nós, minha gente, perdemos a paciência muito rápido. É só olhar os nossos relacionamentos interpessoais. Nós perdemos a paciência dentro de casa, perdemos a paciência com os filhos, com o marido, com a esposa, com os pais, enfim, com as pessoas com quem convivemos, perdemos a paciência nos nossos trabalhos, onde nós trabalhamos, perdemos a paciência na igreja. Nós somos pessoas, temos sido pessoas muito, vamos dizer assim, instantes, imediatas,
não sabe esperar, tem que ser tudo do nosso jeito. E a palavra de hoje está dizendo assim: ser firme, forte, espere, seja paciente. Que bonito o texto, né, minha gente? O versículo 8: vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. Olha que lindo. Confia em Deus. Confia em Deus. É aquela coisa, minha gente. Ou nós confiamos em Deus ou não. Não tem meio termo. Nós cremos que Deus é cheio de poder, é todo poderoso. Nós cremos que Deus está no comando de tudo. Meu lema de vida. Então espere em Deus, vai dar certo. Se não der certo é porque Deus assim proveu. Outra coisa vai acontecer. Creia nisso. Eu tenho muita convicção disso. É claro que, como ser humano, como qualquer ser humano frágil, como vocês, né? Às vezes vem o desespero, às vezes vem o medo, às vezes vem o desânimo. Claro que vem. Mas essa palavra é para animar a mim, primeiramente, e a você. Mas é bem o meu lema de vida. Deus está no comando de tudo. Confia nisso. Confia nisso. Vós que temeis o Senhor, olha o versículo 9, hein? Esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Minha gente, esse versículo é importantíssimo. Esperai coisas boas, vós que temeis o Senhor. Sabe, minha gente, olha, presta bem atenção. Tem gente que fica me chamando, eu já escutei que tem gente que fica me chamando de coaching, né? O padre coaching. E não é padre coaching, está na palavra de Deus hoje. Né? Eu expliquei, eu tive uma reunião da minha equipe de Nossa Senhora, partilhando um pouquinho com vocês, no domingo, e nós falávamos um pouquinho das diversas teologias que são apresentadas na grande teologia, que é o estudo das coisas sagradas, né? E existem diversas vertentes teológicas. E eu falava para a minha equipe domingo, eu falava, gente, tem muitas vertentes teológicas e eu acho que é importante nós estudarmos todas elas. Até mesmo cada padre, cada teólogo, cada papa, por exemplo, cada bispo, acaba por adotar uma vertente teológica com a qual mais se identifica. É ou não é? Pega, por exemplo, o Papa Francisco. O Papa Francisco tem uma linha teológica diferente do Papa Bento XVI. Nós não podemos negar. O Papa Bento XVI, diferente do Papa João Paulo II, que por sua vez diferente do Papa Paulo VI, diferente do Papa João Paulo I, que o antecedeu, diferente do Papa João XXIII, diferente do Papa, enfim, errei um pouquinho a ordem, né? Mas vocês entenderam. E nós acabamos por nos simpatizar com uma vertente teológica e o outro com outra diferente. Acontece que a Igreja de Cristo, essa instituição divina, ela não tem vertente, ela não assume uma vertente ou outra. A Igreja não tem teologias. A Igreja, ela é a grande teologia. A Igreja é a teologia da prosperidade ou a teologia da cruz, que parece se antepor? Nenhuma nem outra. A Igreja prega o Evangelho de Jesus e Jesus ensinou a crer que seria dado, a pedir que seria alcançado, a buscar que seria achado, a bater que seria aberto. Jesus não ensinou isso? Bater e será aberto, pedir vos será dado. Mas o mesmo Jesus que ensinou isso, a trabalhar com os nossos desejos, com os nossos sentimentos, com o nosso ato de rezar, de pedir e de confiar, o mesmo Jesus que ensinou isso, é o mesmo Jesus que disse, vão ter momentos de sofrimentos que vão precisar ser carregados como cruz. É o mesmo Jesus. Deu para entender? Eu falei bastante na reunião da minha equipe essa semana. Então, o mesmo Jesus que nos ensina, nos mostra a cruz, o sofrimento, a importância de algumas situações da vida, nós entendemos como missão nossa, é o mesmo que diz hoje por meio dessa palavra tão bonita. Esperai coisas boas, pensai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Então presta bem atenção, não é
questão de ser padre coaching ou não. Nós temos que exercitar em nós o hábito da confiança e da gratidão. Esse é um mecanismo, é um método do coaching religioso? Mas nós temos que fazer isso. Sabe por quê? É importante você ter nos lábios, nos pensamentos e nas suas emoções o princípio da gratidão, sempre agradecer. O princípio da alegria. É importante. Olha o que diz o texto. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas. Ou seja, confie em Deus, espere em Deus. Virá algo que é bom. Mas aí eu só pergunto, mas padre, se não vier algo que é bom? Aí assuma como cruz e enfrenta. E ainda assim é bom. Porque Deus não permite nenhuma cruz que não nos faça bem. Pode ter certeza. Deu para entender, minha gente? Mas nós temos que cultivar a alegria e esperar o bem. Sabe por quê? Eu estou falando isso, enfatizando bastante. Presta bem atenção. Porque tem gente que começa a fazer alguma coisa e a pessoa já tem a certeza de que não vai dar certo. Tem gente que é assim. Então por que começou a fazer? Tem gente que pede alguma coisa a Deus, faz novena e faz penitência e não sei o quê, mas a pessoa no fundo ela tem a certeza de que não vai dar certo. Por que fez? Perdeu tempo então. Perdeu tempo. Vocês conseguem compreender o porquê eu estou enfatizando esse versículo e essa questão das brigas e teologias que às vezes nós vemos nos discursos religiosos? O negócio é o seguinte, minha gente. Cultive a alegria e a gratidão no coração. Cultive a fé, a confiança em Deus. Reze, peça. E arregace as mangas e lute, busque o que você tanto deseja. Caso não dê certo, enfrente aquilo como cruz. E ainda assim Deus vai tirar um proveito de algo que pareça ter sido um fracasso. Você pode ter certeza. Mas o que cabe a nós? Esperança, confiança, fé. O resto deixe com Deus. Eu enfrento minha vida desse jeito, eu toco minha vida desse jeito. É uma palavra muito bonita hoje, muito direta essa palavra de hoje. Olha só. E nós vamos prosseguir agora com o versículo 13. O Senhor, Ele é compassivo, misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Olha que bonito, minha gente. E a gente confirma esse versículo dizendo que Deus é cheio de bondade e misericórdia com o versículo anterior. Quem que permaneceu em Deus, que o invocou e foi por ele desprezado? Olha o versículo 11. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Ninguém. Nós podemos responder. Mas, padre, tantas vezes eu busquei a Deus, eu pedi a Deus, eu rezei e muitas vezes não deu certo. Como que esse versículo está dizendo? Quem buscou a Deus, quem que confiou no Senhor e ficou desiludido? Aí você pode dizer, muitas vezes, eu confiei em Deus e não deu certo. Mas olha, presta bem atenção. Meus queridos, se nós cremos que Deus está no comando de tudo, e olha, eu vou dizer uma coisa, eu só falo para pessoas que creem nisso, senão você pode até parar de ouvir as minhas mensagens. Se você não crê que Deus é poderoso, todo poderoso, como nós rezamos um credo, nem adianta você escutar minhas reflexões. Quem crê no poder de Deus deve ter a fé professada por Santo Agostinho. Ainda nos males da vida, Deus tira algo bom. E é por isso que Ele está no comando de tudo. Deu para entender? Você já passou momentos difíceis? Já, eu também já. E provavelmente vamos passar muito mais até o fim da nossa vida. Deus tira um proveito. Deus tira um proveito.
Mas, Padre, eu não consegui enxergar nada de bom naquilo que eu passei, que eu sofri. Mas quem disse que você precisa entender tudo? Pare de querer ser o cara. Pare de querer ser a última traquina do pacote. Quem disse que você precisa entender tudo? Quem disse que você precisa compreender a totalidade das coisas? Deus não te deve satisfação de nada. Nem a mim, nem a você. E ainda assim Deus é muito educado, porque no dia do juízo final, as coisas que nós não entendemos aqui, nós vamos entender tudo no juízo final. Se você tem alguma coisa na sua vida pessoal, familiar, que você tanto questionou a Deus, as decepções da vida, as situações que não deram certo e que você não entendeu o porquê, não entendeu muitas coisas que aconteceram, eu vou dizer uma coisa: espere até o juízo. Lá você vai ter a resposta. E eu tenho plena certeza que você vai olhar para Deus na pessoa de Jesus e você vai dizer: agora eu entendi. Foi o melhor que podia ter me acontecido. Ainda que naquele momento parecesse o pior. Espere em Deus. Queridos, desejo a vocês uma terça-feira fantástica. Muita paz. Olha, esperem em Deus. Sejam confiantes. Constantes. Insistentes. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.